Olá, seja muito bem-vindo. Estamos aqui novamente no Pode Incluir INJR, o novo canal de comunicação do Instituto Projeto Neymar Júnior. Então você que nos acompanha, que nos segue, já se inscreve aí no canal, dá o joinha, compartilha esse conteúdo porque você vai desfrutar muito. E olha só, hoje eu tenho uma convidada aqui que é especialíssima. Ser humano maravilhosa, uma pessoa encantadora, uma verdadeira majestade, uma rainha. Está aqui conosco hoje no Pode Incluir Hortência, a eterna rainha do basquete, a número 4. Seja muito bem-vinda, Obrigada. minha rainha. Prazer estar aqui. Nossa, é a terceira vez que eu volto, né? E cada vez que eu venho aqui, cara, eu me emociono muito de ver essa criançada toda sedenta, né, por uma oportunidade. Vocês não estão dando uma só, né? Vocês estão dando várias oportunidades a cada criança que está aqui. E eu fico lembrando de quando eu comecei, eu também tinha esses mesmos sonhos que essas crianças. Então, quando eu vejo elas dentro de uma quadra de basquete, numa piscina, num campo de futebol, enfim, eu fico pensando, né? Eu sei o que elas têm dentro da cabeça delas, eu sei quais são os sonhos delas. E vocês estão proporcionando isso para essa garotada toda. E eu fico muito feliz e muito honrada pelo convite de estar aqui nesse momento. Ah, gostou? Gostou da surpresa? A nossa primeira atleta do Pode Incluir INJR não poderia ser ninguém mais, ninguém menos do que a própria Hortência. A Hortência que é referência do nosso esporte, referência do basquetebol, referência de ser humano e que nos brinda aqui com a presença dela no nosso canal. Então, você gosta do tipo de conteúdo, você gosta de basquetebol? Então segue aqui as redes da Hortência, as plataformas oficiais, para você saber mais. Se aqui você não sabe quem é a rainha do basquete, quem é a Hortência, que eu duvido muito. Então, convido vocês a se inscreverem, a seguir e acompanhar esse bate-papo aqui com a rainha, da qual eu sou fã. Tenho a sorte e quero que, se algum dia alguém me perguntar em que época que eu vivi, eu quero dizer que eu vivi na época da Hortência, a rainha do basquete. Hortência, vamos bater um papo aqui. A gente está num ano muito especial, Sim. Que é aniversário de 30 anos daquela conquista inédita do basquetebol lá em Atlanta, né? É. Então a gente vai falar um pouco disso. Então, assim, já de antemão, em nome de todos os brasileiros, em nome do esporte, em nome de todos os amantes do basquetebol, assim, te agradecer por tudo que você fez pelo basquetebol e pelo esporte, e por elevar o nome do nosso país, assim. Então, em nome de todos, em nome da nação, te agradecer o nosso muito obrigado. Eu que agradeço. Você sabe que esse ano vai fazer 30 anos da medalha de prata e eu comecei na seleção brasileira com 16 anos e eu tinha um sonho de disputar uma Olimpíada, porque o Brasil, no basquetebol feminino, nunca tinha disputado uma Olimpíada até então, né? E a gente disputa aqui, disputa ali, tenta classificar, não consegue e tal. E aos 30 anos, mais ou menos, que a gente conseguiu se classificar o basquete feminino pela primeira vez, que foi na Olimpíada de Barcelona. Então eu disputei 2 Olimpíadas. Uma, a gente só participou. Na segunda a gente já subiu no pódio. Então, assim, cara, incrível. E nós vamos chegar nesse momento, agora 4 de agosto. Sim. Acho que 4 de agosto de 1996, a rainha Hortência e aquele esquadrão nos orgulhava muito e trazia para o Brasil a inédita medalha de prata. E nós vamos percorrer um pouco esse caminho. Sim. E aí que você conta essa história, que com 16 anos você já estava na seleção brasileira. É. Cara, você é um prodígio, cara. Conta um pouco, como é que você entrou? Como que o basquete entrou na tua vida? Eu nasci para ser um atleta, eu só não tinha descoberto ainda qual a modalidade, né? Então eu fiz atletismo, eu fui muito bem no atletismo, eu joguei vôlei, eu joguei handebol, mas apaixonei pelo basquete. Como é que, assim, puxa, eu falei para a Hortência, pessoal, que assim, eu, né, na época estudantil, colégio, eu fui jogar basquete influenciado pela Hortência e pelo aquele time maravilhoso de basquete. Muito embora o basquete masculino do Brasil sempre tenha sido muito forte, mas o basquete feminino era dominante ali, sabe? Anos 80, que é quando eu estava crescendo, tudo. Que era aquela rivalidade entre mim e a Paula. Prudentinha, né? Tinha os times que você disputava. E você nos inspirava para jogar. Quem foi tua inspiração? Porque você passou pelo atletismo,
você tinha essa Pelo veia handball, competitiva. Como é que despertou isso? Falou, cara, é o basquete. Na verdade, assim, eu comecei num projeto meio parecido, né? Não se compara a esse, mas era um projeto de escolinha de basquete. E aí a minha professora da aula de educação física da escola que me apresentou a bola. E aí eu fiquei sabendo que tinha essa escolinha, eu fui até lá, e dali, cara, eu deslanchei. Eu comecei com 14 anos, que não é muito cedo. Com 16 eu já estava como titular da Seleção Brasileira Adulta. Cara, para você ver... Que foi um baque, viu? Não. Porque assim... Você imagina... espaço de tempo, Hortência. Não, e com 16 anos, adulto, era uma coisa assim doida, porque é uma pressão que eu não sabia suportar ainda. Porque imagina com 16 anos você jogar o adulto, né? E era uma geração muito nova, que tinha mais idade, tinha 18 anos. Que loucura. Então, assim, a gente tomou muita pancada, muita, por inexperiência. Mas aí quando a gente pegou a experiência, e foi rápido, viu? A gente pegou a experiência super rápido. E você fala uma coisa que é importante, principalmente aqui para nós, que estamos num projeto social, num projeto de inclusão, onde a gente conta com 10 modalidades esportivas combinadas com 10 modalidades pedagógicas. Você fala do papel do professor. Sim. Qual é a importância da escola e do professor na apresentação do esporte e como o esporte contribuiu na tua formação? Porque assim, na minha cabeça, uma criança que tem 7 anos, como começa aqui, uma criança que tem 10, 12, 13, aonde que ela está? Ela está na escola. Então eu acho que a aula de educação física, você promover o professor de educação física, você dá um ambiente legal para que ele possa desenvolver a sua aula, isso é muito importante, porque não é todo mundo que tem uma oportunidade de ser sócio de um clube ou participar de um projeto como esse, né? Lá em Manaus, lá no Nordeste, lá no Sul, às vezes você não tem um projeto maravilhoso como esse. Então, aonde a criança ela está? Ela está na escola. E quem é que apresenta tudo para uma criança? É o professor, seja ele de educação física ou não. Então, é muito importante você valorizar o professor. Aqui, você valoriza esse professor, você vê, você tem aula de tudo. De inglês, de português, de francês, espanhol, enfim. Robótica. Imagina se na minha época eu tivesse essa oportunidade, né? Eu só fui apresentador de esporte, que foi para mim muito... Eu conheci o mundo, né? Família pobre, sem condições nenhuma nem de comprar um tênis, né? Você conheceu o mundo ou o mundo te conheceu? Os dois, né? Mas eu conheci muito mais o mundo. Eu acho que não. Eu acho que o mundo é que te conhece, rainha. O mundo te conhece. E, como eu te falei, eu tive a sorte de crescer num ambiente onde você habitava e você nos inspirava. Então, por exemplo, a tua vinda aqui no projeto para a gente sempre, como você falou, você aqui é a rainha, aqui é a tua casa. E a gente pôde conviver ali um pouco com as crianças, né? A importância da referência de vocês. Como foi na minha vida, deles terem esse contato com uma pessoa como você, com a trajetória que você tem para inspirá-los, não? Porque agora eu fico pensando assim, nessa época, tinha alguém que você mirava? Porque você falou para mim que você descobriu o basquete. Só que você é super competitiva, que eu sei... Já vi a quantidade de campeonatos que você ganhou e tudo. Sim. Quem é que despertou essa coisa por competir em você? Você lembra disso? Então, eu já nasci assim... Na minha época não tinha muitas referências, né? Não tinha basquete na televisão, que nem hoje você tem NBA, você tem... O basquete não era apresentado na televisão. Então, eu não tive muito essa referência. Eu quero ser igual, eu quero fazer aquilo... Foi uma coisa meio intuitiva. E os meus técnicos, os meus professores que foram me ensinando. E eu sou muito observadora, Hoje, estando ali no monte daquelas crianças, eu observo quem tem atitude, qual é a criança que não está envergonhada, a criança que quer fazer pergunta, e quando você dá uma bola, ela sai correndo, ela pega aquela bola, ela quer fazer a cesta. Eu sou muito observadora, então eu observava tudo. E o que o treinador me falava, né? Falava para mim, falava para todas as pessoas que estavam ali, as crianças que estavam ali, eu pegava aquilo, sabe? E eu ia muito no que o professor me ensinava, e o resto eu criava. Eu criava porque eu estava feliz de estar dentro daquela quadra, e quando você está feliz com aquilo que você está fazendo, você faz muito bem feito. Legal. Porque você curte aquilo que você está fazendo.
sabe? É uma coisa que você leva pro coração. Fantástico. Se você observa o papel integrativo do esporte para desenvolvimento social, coletivo, a questão de regras. Nós temos aqui no Instituto Projeto Neymar Júnior os nossos pilares, né? Disciplina, comprometimento, respeito e responsabilidade. Então veja o que a Hortência está falando, o papel do formador e principalmente o compromisso que ela tinha consigo mesma, sim, de observar, de seguir o que o professor estava falando, porque, como ela disse, a instrução era passada para todos, mas ela pegava aquilo, internalizava aquilo e levava para a vida dela. Quando é que você sentiu assim, Hortência, que você falou assim, cara, eu tenho jeito para isso, assim, sabe? Que você falou assim, caramba, eu não sei se vocês sabem, se vocês não sabem, fique sabendo que a Hortência marcou mais de 3.000 pontos. Cara, isso dá uma média, Hortência, incrível. Eu tenho que fazer uma pergunta para você. Algum jogo, alguma vez na tua vida, depois que você se profissionalizou, você fez menos do que 10 pontos? Já. Eu já. Porque às vezes você entra meio, sabe, principalmente amistoso. Amistoso, eu gosto de jogar valendo. Eu gosto de jogar quando você tem um porquê que está ali. Amistoso eu não gostava muito, não. Eu preferia que as meninas jogassem no meu lugar. Mas, assim, eu sou muito competitiva, eu não gosto de perder. Eu me preparava, eu queria ser boa em tudo, apesar de eu não conseguir ser boa em tudo, mas era a minha intenção. Então, eu queria ser boa de 3 pontos, queria ser boa de 2, queria ser boa de lance livre, queria marcar, queria pegar rebote. Eu queria tudo. Eu treinava para ser boa em tudo, né? E muitas vezes o pessoal botava eu para armar o jogo, né? Eu falava assim, vocês querem que eu arme o jogo? Não, arma um pouquinho o jogo. Eu falo assim, eu vou armar para mim. Se quiser. Eu sou finalizadora, entendeu? Você quer que eu faça a jogada para armar para outra? Gente, arma para mim. Se eu for ser armadora, eu vou armar para mim. Então, assim, eu era fominha, sabe? Eu ficava o dia inteiro na quadra. Eu tinha uma meta de 1.000 arremessos convertidos todos os dias. Enquanto eu não fizesse 1.000 lá dentro, eu não ia embora para minha casa. E até eu tenho um recorde de lance livre. O meu time ficava em volta de mim, passando a bola para eu chutar lance livre. Quanto você acha que eu arremessei sem errar? Direto, sem errar. Não, você tinha uma meta de 100 lances livres? Não. Teve um dia que eu falei, hoje eu vou bater meu recorde. Vamos ver quantos arremessos eu consigo fazer de lance livre sem errar. Quanto você acha que eu chutei sem errar? Vou chutar aí uns 300. Mais ou menos. Mais? É mais. Eu fiz 450 e poucos arremessos, sem errar, mas eu parei porque eu não conseguia mais de tanta dor no braço. Né? E elas gritando, né? Vai errado. Eu falei, só não toca em mim. Pode gritar à vontade. Só não toca em mim. 450 e poucos arremessos sem errar. Aqui começou a doer meu braço, porque a bola é pesada, né? Essa bola aqui, ela é pesada, não é fácil. Exatamente. Você ficar ali, chutando, e as meninas em volta, assim, gritando para eu errar, 450 e poucos. Vocês têm ideia do que a Hortência está falando? Mas foi uma vez só, viu? Não, mas... Depois eu não consegui mais bater isso. Gente, olha só. Você está falando de você arremessar mais de 400 vezes consecutivas na direção... Dentro! Direção de um aro errar. Com um diâmetro de 45 centímetros sem errar. Você imagina a concentração, a mentalidade que tem que ter. Mas você percebe quando você está no dia. Você percebe. Eu falei, gente, hoje eu vou... Pega a bola para mim. Então era uma bola atrás da outra. Eu percebi que aquilo era um dia... Para mim, eu falei, hoje é o dia que eu vou fazer, vou ver quantos que eu vou meter lá dentro. Você percebe quando você acorda num dia bom, sabe? É interessante isso, né? Energia, né? Olha aí, você gosta desse tipo de conteúdo? Você está gostando de conhecer mais sobre a Hortência? A nossa número 4? Isso que eu quero te perguntar. O que é o número 4 e por que você usa? Isso foi... Quem que é 4 na seleção de futebol? 4? Tá vendo? Ninguém sabe. Quem que é 10? Fala pra mim quem é 10. Neymar. Então, poxa. Pelé, então é o Neymar, seguinte, Zico. Quem que é número 4? Sobrou. No time, sobrou a 4. E eu peguei a 4. Aí quando nós chegamos na seleção brasileira, quem era as duas estrelas da seleção, aquelas que se pegavam aqui internamente, né, na disputa, na concorrência, eu e a Paula. Aí quando a primeira seleção minha, foi a primeira da Paula também, que teve aquela grande renovação,
E aí o professor, né, o Barbosa, que era o treinador, falou assim, vamos distribuir os números das camisas. Quem que é o número 4? Levanta a mão, eu e a Paula. Até isso vocês disputavam. Olha aí. Primeira disputa minha com ela foi no Paroímpa, eu ganhei no Paroímpa. A número 4. Quem que quer 4? Fantástico. Pois é, eu sabia que eu tinha essa curiosidade. Então, mas você não sabe quem é 4 na seleção de futebol. Hoje eu não sei. Ah, tá vendo? É isso aí. Ninguém sabe o que é 4. Mas eu tinha, olha, você sabia dessa informação? É. Então, olha aí, já se inscreve aí, compartilha para você saber que a nossa rainha usou a carreira inteira número 4, Sim. seja nos clubes, seja na seleção brasileira. É. E quando você chega assim, como é, Hortência, ser convocado? Lembrando a vocês que nós estamos gravando esse conteúdo aqui no dia que a seleção brasileira está chegando nos Estados Unidos para disputar uma Copa do Mundo. Como é representar o país, como é colocar a camisa da nação e o sentimento, Hortência, como é que é isso? Quando eu fui convocada pela primeira vez, o meu técnico, ele era o técnico da seleção brasileira da geração anterior. Então, foi trocado tudo, tiraram todas as jogadoras, tiraram o treinador e convocaram jogadoras novas, né? E quando ele chegou para mim e falou assim, olha, você foi convocada para a seleção brasileira. Eu falei, tá louco? Eu falei, não vou não. Pô, eu tinha 16 anos. Eu falei, vou ser cortada. Ele falou assim, você não vai ser cortada e você vai ser titular da seleção brasileira. Falou para mim. Aí, ele era como se fosse meu pai. O que ele mandava eu fazia. Ele falou, você vai para a seleção brasileira. Aí eu peguei e fui. Olha e aí, onde eu cheguei. Veja a importância. Eu tomei um susto. E a importância de um líder, né? A importância de uma pessoa, a influência e da confiança, né? Da troca recíproca, né? Entre um treinador, um professor experiente e, vamos chamar, né? Uma jovem, 16 anos, chegando para vestir a camisa do país, a camisa da seleção brasileira. Não, eu não vesti a camisa sub-15, eu cheguei... Você já foi direto Já fui direto para o adulto. E as pessoas me perguntam muito, quem foi o seu treinador que você mais gostou? Eu falei, todos, porque todos tiveram um papel importante na minha carreira, porque eu acho muito, assim, eu fico pensando, as pessoas não dão valor. Até a minha professora, que nunca quis aparecer, que era a Mitsuko, que me apresentou a bola pela primeira vez, até a Marlene, que estava na seleção brasileira, que eu estava na escolinha dela, depois passou pelo meu primeiro treinador, Valdir Pagan Pérez, e depois fui... Cara, todos foram importantes para mim. Você não pode esquecer das pessoas que te ensinaram, que foram, sabe, que te valorizou, que acreditou em você, que apostou em você. Porque imagina, eu era uma criança magrela, muito magra. Eles acreditaram em mim, apostaram, fizeram um trabalho maravilhoso em cima de mim. E como é que eu não vou dar valor a todos eles, entendeu? Sensacional. Olha aí. Se inscreve no canal, compartilha o conteúdo e aproveita para saber mais sobre a história da incrível Hortência, a nossa rainha do basquete. Hortência, vamos falar de uns números aqui que são importantes. Eu acho que vai vir alguma coisa na tua cabeça agora quando eu falar 91, 94 e 96? Isso. 91, 94 e 96. É. Então nós estamos falando assim da incrível, vamos dizer assim, dessa incrível jornada na década de 90. A gente está falando de medalha de ouro dos Jogos Pan-Americanos em Cuba, com o Fidel Castro aos seus pés e da seleção brasileira. E, gente, é que o Fidel foi jogador de basquete. E eu sempre falei isso. O Fidel foi jogador de basquete. Ele deu uma entrevista um dia antes, dizendo como que como que a seleção de Cuba tinha que me marcar. Aí ninguém acreditou, né? Esses dias agora eu recebi um monte de fotografia dele, que me mandaram em preto e branco, ele é jogador de basquete. Incrível. Ele foi jogador de basquete. Então, aquele momento... Ele estava na quadra, ele estava no ginásio assistindo o jogo, porque ele era jogador de basquete. Ele entregou, eu lembro como se fosse hoje, ele entregando a medalha. Ele entregando a medalha e pedindo para vocês virar que ele queria ver o número da camisa. Paula, lembra da Paula, disso? E ele estava assim, perplexo, e vocês tiveram... E olha só, eu falei para vocês o seguinte, a Hortência ela fez mais de 3 mil pontos em 127 jogos oficiais. Faz a conta que você vai chegar na incrível média de quase 25 pontos por partida. Você sabe o que significa isso? É muita coisa, né? Só que nessa partida, a incrível rainha fez 30 pontos. Ah, nem lembro dessas coisas. 30 pontos. Acabava o jogo, eu não sabia quantos pontos eu fiz.
Eu só sabia que eu tinha ganho o jogo. Ganhamos o jogo, para mim já estava bom. Você fez 30 pontos naquela partida. E foi ali que a gente deu. A gente já era campeã sul-americana, essas coisas, Copa América e tal, mas jogos muito importantes mesmo é o PAN, o Mundial e a Olimpíada. E eu tinha parado de jogar, né? Quando eu fui campeã mundial, eu parei de jogar para ter meu filho. E meu filho nasceu em fevereiro de 96. Em julho eu estava disputando a final. Exato. Quase morri para entrar em forma, gente, vocês não têm noção. Inacreditável. Aí meu filho pequenininho, lá, torcendo pela mãe dele, nem lembra, né, óbvio. Mas agora ele... Que é um atleta, né? Ele tá indo para a quarta Olimpíada no hipismo. Filho de peixe, peixinho é? É, sei lá. Mais ou menos. O Neymar também tinha um pai que jogou futebol. Ah, mas eu falo pra ele que ele é ruim, ele fez 7 gols na carreira. Né, Neizão? Eu falo pra você que é artilheiro de 7 gols. Eu falo isso pra ele, ele fica bravo comigo. Paciência, né? Mas ele conheceu os bastidores, ele conheceu tudo. E isso foi muito importante pro Neymar. Não, eu brinco com ele, a gente perturba muito o Neymar, porque ele era muito famoso, né? Ele jogava em outra época, mas ele era muito famoso. Mas a gente brinca muito porque de vez em quando aparecem uns gols, porque como você falou, né? Ele era famoso aqui na Vila Glória? Não, ele era muito, ele jogou no Curitiba, jogou... Não, mas é que de vez em quando resgatam uns gols dele e a gente fala, tá impedido, hein? Não tinha VAR e tal. Enche o saco, mas realmente ele... Mas foi fundamental. Foi fundamental na carreira do Neymar. E aí a gente chega, Hortência, em 1994 com o campeonato mundial. E naquele ano, teve, por exemplo, em maio morreu Ayrton Senna, de 94. Pois é. E aí foi uma comoção, assim, esportiva, uma comoção mundial, porque foi uma coisa assim, muito impactante, né? E aí nós fomos campeãs no dia dos namorados, dia 12 de junho. 12 de junho. Nós fomos campeãs mundial. E logo depois foi a seleção masculina de futebol, foi campeã mundial. Exatamente. Em 94. E olha só, nos Estados Unidos. E vocês não sabem que a semifinal desse campeonato mundial foi contra os Estados Unidos. E a Hortência, de novo, assim, marcou uma quantidade, assim, gigantesca, acima sempre dos 2 dígitos, e foi uma atuação assim avassaladora para enfrentar a China na final. Nós ganhamos dos Estados Unidos na semifinal, porque ali para nós era a final. E tinha um porém. Nós, na fase de classificação, nós perdemos para a China. Sim. Nós perdemos. Acho que tinha havido 2 jogos, eu acho. Nós perdemos 2 jogos antes de chegar à final. Mas é importante, às vezes, você perder. Porque aí você vê o que está sendo errado. Exato. O que você está errado. Aí você tem que ter humildade, sabedoria e inteligência para assumir que você está errando e que você precisa mudar. Né? Que o time precisa mudar. E aí deu tempo da gente consertar a equipe e fomos embora. O único problema é que a gente cruzou com os Estados Unidos. Os Estados Unidos foi a primeira vez na história que uma seleção, sem ser a antiga União Soviética, e os Estados Unidos que quebrou essa hegemonia. Exatamente. Esse é um fato. Olha, se você não sabe disso, esse dado que a Hortência está colocando para a gente aqui, histórico, porque em mais de 10 edições anteriores, não havia nenhuma outra seleção se colocado entre Estados Unidos e a antiga União Soviética. Eram sempre os dois disputando. Então, esse é um fato histórico. O Campeonato Mundial de 1994, vencido pela seleção brasileira, com a Rainha Hortência, Paula, aquele time belíssimo, se colocou entre essas 2 nações. Aí o Brasil fez a final com a China e se tornando campeão mundial pela primeira vez na história do basquetebol feminino brasileiro. Mas você falou 91, 94 e 96, né? Mas em 92 foi muito importante para nós. 92 Barcelona? Porque a primeira vez que a gente disputou uma Olimpíada. Então, para mim, que era um sonho. Então, essas 4 datas, para mim, foram muito importantes. Essa jornada da década de 90, né? Muito marcante, muito histórica. Depois de 90, nós explodimos. Exatamente. Só que a gente já estava com 30 e poucos anos, então... Isso chama muita atenção, porque em Atlanta, em 1996... a seleção também busca um resultado inédito. E agora, pessoal, veja só, estamos agora no dia 4 de agosto, nós vamos completar
30 anos da inédita medalha de prata conquistada pelo nosso basquetebol feminino. Então, olha, você que gosta de basquetebol, você que gosta da Hortência, você que gosta de história, você gosta de saber mais, nós vamos celebrar agora, em 4 de agosto, 30 anos dessa conquista épica, que foi também contra os Estados Unidos. Sim. E agora, eu queria voltar uma coisa com você, porque me ocorreu algo aqui agora, Hortência. Pan-Americano, Jogos Pan-Americanos, medalha de ouro em Cuba. Sim. Campeonato Mundial Austrália. Isso. E Olimpíada Atlanta. Cara, todas as conquistas de vocês, as tuas conquistas foram em território estrangeiro. Sim. Porque a gente sempre coloca, né? Poxa, às vezes você ter um torneio em casa facilita. Quer dizer, você estava contra a torcida, contra adversários fortíssimos. Porque, gente, depois vocês entram aí, pesquisam nas redes sociais, vocês vão entender o tamanho dessas vitórias e contra quem essas atletas jogavam. Eram times incríveis, as chinesas, as soviéticas, as americanas, as australianas, times assim, terríveis de se enfrentar. Isso chama muita atenção, né, de jogar fora, né? Mas para mim, tanto faz se a torcida tá contra ou a favor. O importante é que eles estão ali vendo. Porque é muito ruim você jogar para ninguém, né? Então, assim, ginásio lotado, pode gritar à vontade, isso não me abalava em nada. Pode gritar contra ou a favor, para mim tanto faz. Agora, contra Cuba era a torcida contra, contra os Estados Unidos era a torcida contra. Mas na Austrália não tinha torcida, porque nós jogamos contra a China, então não era... Era neutro, né? Era neutro. Agora, isso realmente... E aí, Hortência, nas Olimpíadas em Atlanta, o Brasil não perde nenhum jogo até a final. Só perdemos para Só perde na final para os Estados Unidos. Porque eles perderam para a gente no Mundial... Porque eles sempre se encontram e vai jogar. Sim. Dessa vez, não. Eles ficaram treinando um ano, se preparando para jogar a Olimpíada, porque eles não podiam perder. Exatamente. E não perderam. Então, olha só, pessoal. A Hortência, recordista mundial de pontos, mais de 3.000 pontos, uma média absurda, acima aí de, praticamente são 24, quase 25 pontos por partida. Você sabe o que significa isso? E histórico também, porque nessas finais que a Hortência está colocando, ela também sempre acima de 2 dígitos. Isso chama muita atenção. E sabe uma observação, um detalhe? Que em 96, na Atlanta, eu me despedi do basquete. Nunca mais eu entrei numa quadra. E o Oscar também se despediu da seleção brasileira. Pois é, então nós aqui, dois saímos juntos. Fica aqui o nosso registro, o nosso agradecimento, porque... Nós perdemos esse ano aqui o nosso grande Oscar Schmidt, outra referência do basquete. Demais. Hortência, quando agora que está completando 30 anos assim, da última conquista, né, de uma conquista olímpica. Gente, vocês têm ideia do que é você ser medalhista olímpica, você estar numa final olímpica? O que vem na tua cabeça agora, depois desses... Eu sei, o que vem é o seguinte, é de agradecimento, porque eu fui uma pessoa muito abençoada por Deus, porque... Eu ganhei tudo que tinha que ganhar. Só não ganhei a medalha de ouro, mas para mim, cara, só o fato de eu ter voltado a jogar, subir num pódio e, cara, casei, tive meus filhos, estudei pra caramba. Nada pode te atrapalhar quando você tem vontade de fazer, sabe? E sem desculpa. Porque a desculpa é a pior coisa que tem. Eu não consegui porque... Não. Vai e tenta, vai e faz, entendeu? Então, poxa, tudo que eu planejei na minha vida, eu consegui. Então, hoje, quando eu vejo, puxa, ainda bem que eu decidi voltar a jogar para poder conquistar uma medalha que eu não tinha, que era a medalha olímpica. Então, eu agradeço sempre a ele. Olha só, pessoal, nós somos gratos à Hortência por tudo que ela fez pelo basquetebol, por tudo que ela fez pelo esporte. Você que está buscando aí referências, você que está buscando uma orientação, está buscando um coach, eu recomendo você fortemente a pesquisar sobre a Hortência, rainha, nossa eterna número 4, porque ela vai ser uma referência nas suas diretrizes em busca do que você está buscando. Então, você está buscando um papel, aí você está buscando um coach, uma referência, eu te recomendo a você fortemente pesquisar sobre a Hortência, porque a Hortência, eu sofri uma influência assim positivíssima sobre o grau de comprometimento da Hortência, sobre a competitividade, sobre disciplina, sobre regras e respeito. E é isso que o Instituto está baseado aqui. Então hoje a gente está muito feliz em receber a Hortência aqui no Instituto, em celebrar. Convido você a seguir as plataformas da Hortência, já está aqui ó, embaixo, então você se inscreve lá,
porque você vai ver o que é a história. E um país grato como é o Brasil, sobre tudo que representa. Então eu queria mais uma vez te agradecer por tudo que você é, por tudo, pela campeã que você é, por você levar o nome do país. E outra coisa, por você estar sempre disponível, por você ter essa generosidade. Então aqui quero deixar o meu muito obrigado, abrir o canal para você. Eu que agradeço, cara, pelo convite. Estar aqui para mim é um prazer, é uma honra poder ver esse projeto maravilhoso. E um privilégio, um fã estar aqui com seu ídolo, uma referência. Não esquece de mim não, viu? Você demorou para me convidar para voltar, jamais. Hein? A casa é sua. Você demorou, hein? Vamos convidar agora todo mundo, Hortência, a incluir aí, ó, se inscrever. Não pode incluir, o poder da inclusão, para você saber mais sobre a Hortência, saber mais sobre o Instituto, celebrar esses 30 anos da grande conquista de medalha de prata. Então, vai aí nas plataformas oficiais, se inscreve no canal, pode incluir Hortência Marcari na sua vida, que vai fazer diferença. Valeu.